Bom dia, meus queridos amigos. Espero que estejam todos muito bem, né? E aí nós vamos dar sequência, então, na aula da semana passada, né? E aí, como a gente comentou, na semana passada nós tratamos sobre os espelhos esféricos, porque a bagagem dos espelhos esféricos é a mesma bagagem que a gente utiliza aqui em lentes esféricas, né? As lentes esféricas, com as suas aplicações, essencialmente é o último conteúdo do trimestre, né? Para a gente fazer uma 6 bem tranquila, né, com bastante bagagem de conhecimento aí, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos recapitular, na aula de hoje a gente vai focar em algo que é fundamental, que é o processo de formação de imagens, tá? Então o processo de formação de imagens em lentes esféricas. Começando pela lente convergente, né? A lente convergente a gente representa por, né, mais ou menos essa setinha, beleza? Desse jeito, ó, eixo vertical com a setinha para fora, isso representa uma lente convergente, tudo bem? E ela tem alguns elementos, né? Tem o foco principal, tem o ponto principal, o antiprincipal, aquela coisa toda lá que já foi comentada basicamente na aula do BNCC. Hoje, o que interessa para a gente é como é que se dá o processo de formação de imagens, né? E aí, analisando o processo de formação de imagens, a gente tem alguns raios que são chamados de raios de luz notáveis. O primeiro deles, por exemplo, aquele que incide paralelo ao eixo principal. Diferentemente dos espelhos, que ele refletia basicamente ali na direção do foco, né? Ele pegava o espelho côncavo, por exemplo, e refletia diretamente no foco. Aqui não há uma reflexão. Aliás, até há. Uma parte da luz ela vai sofrer reflexão. Inclusive, a gente consegue, em cima das lentes, ver, dependendo se essa lente não for antirreflexo, né? A gente consegue ver uma imagenzinha de um espelho formado ali. Mas a maior parte, né? A parte majoritária da luz, ela consegue atravessar essa lente. E como ela é uma lente convergente, ela converge diretamente na direção do foco, né? Esse é o primeiro raio de luz notável. O segundo raio de luz notável, se a lente for delgada, aquele que passa pelo vértice, ele passa praticamente sem sofrer desvio. E ele vai direto para cá, por exemplo, nessa direção. E o outro é que incide mais ou menos na direção desse foco, né? Aí ele refrata paralelo ao eixo principal, por exemplo. Tudo bem? Então, são os 3 raios de luz aí principais que a gente utiliza para poder fazer o processo de formação de imagens, né? Então, beleza. A lente convergente, se vocês lembrarem lá da aula do BNCC, a imagem que ela conjuga depende intrinsecamente de onde o objeto é colocado em relação, basicamente, a essa lente, né? Então, o objeto pode ser colocado antes do centro, entre o centro e o foco, né? Sobre o centro, sobre o foco, entre o foco e o vértice. E para cada uma dessas posições, nós temos, né, as características da imagem formada. Então, por exemplo, antes do centro, ó, raio de luz paralelo refrata na direção do foco. O que passa pelo vértice praticamente não sofre desvio. Se encontram nesse ponto, abaixo do eixo principal, portanto invertida. A imagem foi formada realmente pelo cruzamento dos raios, ou seja, ela é uma imagem real, certo? E, nitidamente, ela é invertida em relação ao objeto. Então, essas são as características da imagem. E ela é menor, né? Nitidamente você consegue perceber que ela é menor que o objeto. Beleza. Aí você vai colocar agora, né, por exemplo, esse objeto sobre o centro, que eu só coloquei as características da imagem para ficar aqui gravado no material de vocês, caso vocês, né, achem interessante ter, né? E aí agora eu coloco sobre o centro, exatamente sobre o centro, né? Continuamos tendo uma imagem real, continuamos tendo uma imagem invertida, porém, quando a gente analisa o tamanho dessa imagem em relação ao objeto, a gente percebe que é do mesmo tamanho, ou também chamada de igual, né? Alguns concursos e alguns vestibulares gostam de utilizar essa ideia de igual. Então, quando fala igual, significa basicamente do mesmo tamanho, essa é a ideia, tá? Entre o centro e o foco, continua tendo, né, a formação de imagens aqui, ó, real. Os raios de luz realmente se encontram. Só que, quando eu posiciono o objeto entre o centro e o foco, a imagem formada, veja bem, ela é uma imagem o quê? Maior que o objeto. Você consegue ampliar a imagem, né? E isso daqui, ó, é justamente um exemplo de aplicação desse tipo de lente, né? Quando você projeta uma imagem sobre uma determinada superfície. Se eu colocar uma tela, eu consigo ver a imagem dessa tela. É o caso do cinema, né? É o caso, por exemplo, do projetor de slides, né? Que você tem ali, por exemplo, em sala de aula ou no anfiteatro, né? E assim por diante, tá? Nos SPs da vida, beleza? Show! Quando eu coloco agora sobre o foco, esses 2 raios de luz eles são praticamente paralelos.
E esses dois raios de luz, eles nunca vão se cruzar, né? Então, pelo fato deles nunca se cruzarem, a gente não consegue enxergar a imagem formada. Só que veja bem, se eu fizer o prolongamento dessas imagens, né, lá no infinito esses caras eles vão se cruzar, né? A gente vai conseguir enxergar lá no infinito eles se cruzando. Só que esse cruzamento se dá pela nossa percepção. Por isso a gente diz que essa imagem ela é imprópria, ou seja, ela não é própria do espelho. É a gente que consegue visualizar esse tipo de imagem. Tá? Então, quando é colocado sobre o foco, a gente diz que é imprópria. Beleza? Show! E quando eu coloco entre o foco e o vértice, a gente pega aqui o objeto, né? Vê, por exemplo, que os dois raios de luz aqui, ó, que incidem basicamente sobre o foco, sobre o vértice, eles vão divergir, né? Eles vão se distanciar cada vez mais. E quando eu fizer o prolongamento dos dois, ó, eles se encontram nesse ponto. E aí, pelo fato da imagem ter sido formada pelo prolongamento dos raios, a gente diz que essa imagem é uma imagem virtual e não real. Ou seja, realmente os raios de luz não se cruzaram, e sim os seus prolongamentos, né? E aí a imagem ela é virtual, direita e maior, né? Ou seja, com a lente a gente consegue formar uma imagem virtual? Com a lente convergente? Consegue. Só que quando a gente forma, ela é uma imagem o quê? Ampliada. Mesma coisa dos espelhos côncavos. Os espelhos côncavos estão para as lentes convergentes, assim como os espelhos convexos estão para as lentes divergentes. E um exemplo clássico disso daqui é a lupa. Você pega, por exemplo, a lupa, vamos supor que isso aqui é a lente da lupa, e coloca, por exemplo, próximo de, sei lá, uma formiguinha. Daí você vai ver a imagem da formiga, né? Olhando aqui, ó, colocando seu olho do lado de cá, você vai ver a imagem da formiga, bem maior, ampliada, né? E ela não sofre inversão. Do jeito que ela está, você consegue ver, só que maior, né? Então é um exemplo típico de aplicação disso daqui. A lupa, por exemplo. Tá? Beleza. E agora as lentes divergentes, para representar a setinha do lado contrário, a setinha para dentro. Tá? E aqui basicamente esse nosso traço vertical representando a lente. Beleza? Show de bola? Legal. Daí vamos lá. Como é que se dá o processo de formação de imagens? Pega o objeto e coloca em um determinado ponto. Raio de luz que incide paralelo agora, o que vai acontecer com ele? Vou até voltar no outro que está limpo. Tá? Eu pego um objetinho aqui, coloco esse objeto aqui, por exemplo, nessa posição. O raio de luz agora que incide paralelo, o que acontece? Uma parte minoritária reflete e uma parte majoritária ele atravessa essa lente. Só que pelo fato dela ser divergente, ela não vai direto na direção do foco, ela não converge para o foco. E sim, ela vai na direção do foco, então esse raio de luz vai para cima. E o que incide sobre o vértice, de fato, ele passa praticamente direto. Tudo bem? E aí nós temos aqui o encontro desses dois pontos, né? Dessas duas retas. Nesse encontro a gente tem a formação da imagem, né? Bom, esses dois raios de luz eles divergem, né? Eles não se encontram, só que quando eu faço o prolongamento dos dois eles se encontram, ou seja, a imagem é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Então a imagem é do tipo virtual. Direita, pode perceber que ela não é invertida, e, além disso, ela também é menor que o objeto, né? Então é virtual, direita e menor que o objeto. Beleza? Essas são as características. E se eu colocar o objeto mais próximo, vai continuar tendo essa mesma característica. Ou seja, independente da posição que eu colocar o objeto, né, sendo esse objeto real, essa lente divergente vai formar sempre, né, uma imagem do tipo virtual. Direita e menor. Então, o mesmo esquema dos espelhos convexos. Beleza? Então aí, nós temos a equação de Gauss. E aí, quando a gente aplica a equação de Gauss, é a mesma coisa lá, para as lentes delgadas, é a mesma coisa dos espelhos, ó, né? Distância focal, P' sobre P mais P', P é a distância do objeto à lente, P' é a distância da imagem até a lente. Tá? Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai representar para a gente o P, e esse cara aqui vai representar para a gente o P', e a distância focal continua sendo a distância do foco ao vértice. Pronto. E a razão entre imagem e objeto é a razão entre P' e P, só que com um sinal negativo, para representar o quê? Aquela ideia da inversão ou não inversão, que estão intimamente associados com o fato da imagem ser real ou virtual, né? E aí o referencial que a gente utiliza aqui basicamente é o mesmo. Lentes convergentes estão para os espelhos côncavos, portanto a distância focal positiva. Lentes divergentes estão para os espelhos convexos, portanto a distância focal negativa. Imagens reais são positivas, né? O P' vai ser positivo para a imagem real, tanto nos espelhos quanto nas lentes. E o P' vai ser negativo para imagens virtuais, tanto nos espelhos quanto para lentes. Mesmo esquema para a imagem, né? As imagens direitas a gente representa por positivo e a imagem invertida a gente representa por negativo. Ponto. Morreu. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
Um lápis, ó, SpaceX 2020, aí, ó, saindo do forno, recentíssimo. Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal e a 30 cm de distância do centro óptico de uma lente esférica delgada, cuja distância focal é menos 20 cm. A imagem do lápis é, veja bem, aí olha só a observação que ele colocou, utilizar o referencial de Gauss. No referencial de Gauss, qual é a lente que tem distância focal negativa? Vamos até voltar para o slide anterior. Distância focal negativa é lentes divergentes. Vamos voltar para o processo de formação de imagem das lentes. Divergente só forma imagem o quê? Virtual, menor e direita. Você precisa fazer alguma conta? Você precisa fazer alguma conta para saber quais são as características da imagem, né? Bom, se a distância focal é negativa, a lente é divergente. E as lentes divergentes só formam imagens virtuais direitas e menores. Então, qual que é o nosso gabarito? Real não é, então não é A, não é D, não é E. Só pode ser B ou AC. Ela é virtual e reduzida. Pronto, morreu. Virtual, direita e menor. Ou seja, a letra C é o nosso gabarito. Difícil. E aí, de novo, ó, na semana passada nós fizemos várias questões de vestibulares, de concursos militares, melhor dizendo. Inclusive fizemos questões da SpaceX, no qual é cobrado de você o quê? Se você consegue compreender como que se dá o processo de formação de imagens. Certo? Então, por isso que o foco da nossa aula é isso hoje, né? Para vocês do Camil. Percebe a importância do que é isso? Né? Então, se você não entendeu esse processo ainda de formação de imagens, cara, revê essa aula, revê a aula anterior, tenta fazer, né? Busca a gente, né? Porque isso é fundamental. Fundamental dessa parte de espelhos. Aí vamos lá, SpaceX 2019. Objeto retilíneo frontal XY. Perpendicular ao eixo principal encontra-se distância de uma lente delgada convergente. Então aqui, ó, ele já falou para você. Cara, a lente é delgada e convergente. E pelo desenho já dá para ver que é convergente mesmo, né? Ó, setinha para fora. Os focos F e F', os pontos antiprincipal A e A', e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A. O que é esse ponto antiprincipal? É como se fosse o centro de curvatura lá dos espelhos. Coloquei sobre o centro ou sobre esse ponto antiprincipal. Pode-se afirmar que a imagem desse objeto é, fizemos a construção da imagem. Lembra lá da construção da imagem? Colocando sobre o centro ou sobre o ponto antiprincipal, né? No caso das lentes convergentes. Como é que é a característica da imagem? Real, invertida e do mesmo tamanho. Inclusive é a única possibilidade dentro das lentes, né? Dessa imagem ser do mesmo tamanho que o objeto. É colocando sobre o ponto antiprincipal, no caso das lentes, ou sobre o centro de curvatura, no caso dos espelhos côncavos. Né? Essa é a única possibilidade dele ser igual, né? De ser do mesmo tamanho. Certo? Então, nós temos aí, real, invertida e do mesmo tamanho que XY. SpaceX 2019. Cobrou de novo em 2020. O que ele está cobrando de você? Se você sabe fazer o processo de formação de imagens. Né? Percebe a importância desse negócio? Né? Então vamos lá. 3. Agora já mais ou menos um pouquinho de aplicação das lentes. Né? Aquilo que a gente até já comentou agora há pouco. Né? Uma lupa é basicamente uma lente convergente, é isso mesmo. Né? Com pequena distância focal. Colocando o seu objeto real entre o foco e o objeto da lente, a imagem obtida será. Né? Quando a gente falou da lupa, eu vou até voltar aqui no processo de formação de imagens, né, para mostrar para vocês. A gente falou que a lupa basicamente é essa situação. Ó. Você colocou o objeto próximo aqui da nossa lente e você consegue ver a imagem desse objeto ampliada. Né? Você consegue ver uma formiguinha ou, sei lá, uma letra, né, que é muito pequena, de bula de remédio, bem ampliada e tudo mais. Ou seja, a lupa é utilizada para isso aqui, ó, colocando entre o foco e o vértice. E se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice de uma lente convergente, a característica da imagem é o quê? Virtual, maior e direita. Então pronto, né? Tá aqui o nosso gabarito. De novo, mais uma questão que está cobrando de você o quê? Bom, se você já sabe o que é uma lupa, show de bola, você já sabe como é que ela é utilizada, já sabe as características. Então, você sabe uma das aplicações, basicamente, de lentes. E a aplicação de lente, basicamente, é você entender a raiz da lente, que é esse processo de formação de imagem. Então, ela é virtual, direito, maior, nosso gabarito, letra B de bola. Morreu. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. 4. Agora, outra aplicação. Uma máquina fotográfica de boa qualidade consiste basicamente de uma câmera escura e de um sistema de lentes que atua como uma única lente convergente. Portanto, a imagem formada pela máquina é,
né? E aí aqui de novo mais uma aplicação de lente. Máquina fotográfica, como é que é o negócio? Né? Você vai utilizar a máquina fotográfica o quê? Para você tirar fotos, né? Para você fotografar um determinado objeto, né? Uma determinada coisa, uma determinada pessoa e assim por diante. Então você vai ter o objeto fora da sua câmera. Nessa parte aqui, ó, nessa extremidade da sua câmera fotográfica, você vai ter uma lente. Essa lente é uma lente do tipo convergente. E aqui atrás você vai ter o filme. No caso aqui, do jeito que está aqui, é uma câmera mais antiga, né? Que você tinha os filmes fotográficos, né? Que você tinha que até mesmo revelar as fotos. Hoje não. No lugar desse filme você tem uma plaquinha, né, basicamente digital, que consegue capitalizar basicamente, né, as informações, e você consegue traduzir isso por uma foto, né, e você coloca tudo digitalmente. Mas para que essa imagem seja formada aqui atrás, essa lente aqui tem que ser do tipo convergente. E para que essa imagem seja formada atrás, essa imagem aqui ela tem que ser formada pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Essa imagem formada aqui tem que ser obrigatoriamente do tipo real. E o objeto, ele não pode estar entre o foco e o vértice. Né? O objeto ele tem que estar antes do foco. Né? Porque se ele estiver entre o foco e o vértice, a imagem é virtual. Vai ser formada aqui na frente da lente e não vai ser formada no filme. Então tem que ser antes do foco. Né? Se você pegar o seu celular e colocar muito próximo de um determinado objeto, você vai ver que a imagem vai ficar borrada. Né? Por quê? Porque ele não está capitalizando, né, imagens aqui basicamente no filme. Né? Ele está capitalizando aqui um monte de informação assim, aleatória. Né? Então, em geral, essa imagem aqui ela é o quê? Ela é real. Normalmente você tira foto de objetos mais distantes, ou seja, você tira foto de objetos que estão antes do centro de curvatura, bem distante do centro de curvatura. Então, em geral, essa imagem formada ela é menor que o objeto. Ela é real, invertida e menor que o objeto. Né? E isso se compara muito com o nosso olho. O nosso olho, essencialmente, é uma câmera fotográfica. Ou você pode dizer que o ser humano simplesmente meio que fez uma cópia do olho humano para poder fazer a máquina fotográfica. Então a máquina fotográfica é uma câmera escura de orifício no qual o orifício tem uma lente. Mesma coisa o olho humano. É uma câmera escura no qual esse orifíciozinho que tem aqui, né, a nossa pupila, cristalino, íris, córnea e assim por diante, né, todo o líquido humor aquoso, aquela coisa toda, né, músculos ciliares, toda essa regiãozinha aqui é onde a gente vai ter basicamente a capitalização da luz. Né? E aqui dentro você tem a formação de imagem lá na nossa retina. Né? Então, é um paralelo. O olho humano nada mais é do que uma aplicação de câmera fotográfica. Por isso que normalmente a gente começa pela câmera fotográfica para depois ir para o olho humano. Para vocês entenderem direitinho como é que funciona. Né? Então, a imagem é real invertida. Normalmente ela é menor. Por isso que até ele não colocou aqui menor, porque nem sempre vai ser menor. Normalmente é menor. Nada impede de que a imagem seja maior que o objeto. Tá? 5. Um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 cm de uma lente divergente estigmática de distância focal 5 cm. A imagem obtida é virtual direita e apresenta 2 cm de altura. Quando essa lente é substituída por outra convergente de distância focal igual a 4 e colocada exatamente na mesma posição da anterior e mantendo o seu objeto a 20 cm da lente, a imagem agora apresenta uma altura D. Então nós temos um problema que pode ser particionado em duas partes. Esse problema ele pode vir até aqui e depois daqui para frente. Nessa primeira situação eu tenho uma lente divergente, no qual um objeto está a 20 cm de distância e essa lente divergente tem uma distância focal de 5 cm. E ele diz que a imagem obtida tem 2 cm de altura. Certo? Então ponto. Vamos começar por aqui. Primeira linha. O que a gente pode explorar dessa primeira linha? Né? Que eu estou chamando aqui de passo 1. O objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 cm de uma lente divergente. Pronto. Distância focal 5, imagem obtida tem 2 cm de altura. Distância do objeto à lente é o P. Distância focal é 5, só que o que a gente tem que se atentar? Pelo fato da lente ser divergente, o sinal tem que ser negativo. Então, aplicando a equação de Gauss, fica menos 5, que é a distância focal, o P é 20, tá? O P é 20, pelinho, não sei, né? Não falou. Esse 2 cm não é o pelinho, e sim o tamanho da imagem, certo? E aí nós temos isso então, ó, menos 5 vezes 20, menos 100, menos 5 vezes pelinho, menos 5 pelinho, isso é igual a 20 pelinho. Então daqui eu tiro que o pelinho é menos 4 centímetros, e obrigatoriamente tem que dar negativo, mesmo se você tivesse esquecido o sinal aqui, né? No final das contas esse sinal aqui teria sido positivo, e você teria
errado a questão. Por que você teria errado a questão? Porque se a lente é do tipo divergente, ela só pode formar de um objeto real imagem virtual. E se é virtual, o P' necessariamente tem que ser negativo. Né? Então, se você tivesse esquecido o sinal positivo, aqui teria dado positivo. Melhor, tivesse esquecido o sinal negativo, aqui teria dado positivo e estaria o quê? Não condizente com a situação que a gente sabe. Que lente divergente só forma imagem virtual. Então, né, vira uma espécie de prova real. Né? Por isso que eu falo, cara, tem que ter um bom embasamento, tem que estar muito bem embasado tudo para que você consiga, né, chegar às suas conclusões aí. Beleza? E aí, como ele disse que a imagem obtida tem 2 cm de altura, isso dá para a gente bagagem suficiente para encontrar quem é o tamanho do objeto. Né? Por quê? Porque é aquela razão, ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Né? I sobre O menos P' sobre P. Eu descobri quem é o P', já sabia quem era o P e já sabia quem era o tamanho da imagem que ele me deu. Agora eu descubro quem é o tamanho do objeto. Né? Então, ó, 2 sobre O, menos da forma, menos porque o P' é negativo devido ao fato da imagem ser virtual, sobre o P, que é 20. Daí fazendo a conta, né, ó, 4 vezes O é igual a 40, então o tamanho do objeto é 10 centímetros. Agora o que ele vai fazer? Quando essa lente é substituída por outra, de distância focal 4. Então agora a distância focal é 4. Certo? Positiva, por quê? Porque ele me fala dali a pouco que essa lente é do tipo convergente, ou melhor, ele já falou, né? Essa lente é do tipo convergente, então a distância focal é positiva. E colocada exatamente na mesma posição da anterior, ou seja, mantendo o objeto a 20 cm da lente, ou seja, mantendo o P20. A imagem agora apresenta uma altura D. Certo? Então, vai manter o mesmo objeto, só vou mudar a lente. Vou tirar uma lente divergente e colocar uma lente convergente. Daí agora, aplicando a equação de Gauss, o que eu tenho? 4, que é a distância focal, P continua sendo 20, P' não sei. 4 vezes 20 é 80, 4 P' é 4 P', isso é igual a 20 P'. Passa para lá menos, 80 igual a 16 P'. Então o P' vai ser 80 dividido por 16, que dá 5 centímetros, positivo. Né? Por que deu positivo? Porque a minha imagem é real. Né? E por que a minha imagem é real? Porque o objeto está a 20 centímetros. E a minha distância focal é 4, ele está sendo colocado antes do foco. Antes do foco a imagem só pode ser real. Então por isso o P' nosso é positivo, mais 5 centímetros. Só que veja, o que ele quer? O tamanho da imagem. Só que o objeto é o mesmo, ou seja, o objeto continua tendo os mesmos 10 centímetros de tamanho. Então fica I sobre O é igual a menos P' sobre P. E é o que eu quero. O O é 10, menos da fórmula, mais 5, dividido por 20. Fazendo a conta, a imagem é 2,5 centímetros. Negativo, esse sinal negativo está associado com o quê? Com o fato da imagem ser invertida. Repara que quando a gente fez aqui, ó, a continha aqui em cima, o O deu positivo. E aqui tudo deu positivo. Por quê? Porque minha imagem é virtual. Se ela é virtual, ela é direita. Então tudo isso aqui fica positivo. Né? Bom, e aí aqui agora, nessa situação que a gente está aplicando, a minha imagem agora ela se tornou o quê? Uma imagem real. E se ela é real, ela é invertida para um objeto real. Certo? Por isso que esse sinal é negativo. Né? Mas isso daí não importa para a gente. O que ele quer saber é o tamanho da imagem em módulo. E o tamanho da imagem em módulo é 2,5 centímetros. Morreu, acabou a situação. Né? Aí agora eu vou mostrar para vocês um concurso militar de nível superior, no qual caiu física, né, de tudo isso que a gente está estudando. Olha lá o que ele vai falar. Sabe-se que o objeto fotografado por uma câmera fotográfica digital. Cara, câmera fotográfica digital, como é que é o esquema? Cara, é uma câmera que atrás tem a plaquinha digital que capta os sinais vindo da luz. Na frente eu tenho uma lente convergente e o objeto vai ser fotografado, vai estar a uma certa distância. E esse objeto fotografado ele está dizendo que tem 20 vezes o tamanho da imagem, nítida, formada no sensor dessa câmera. A distância focal da câmera é 30 milímetros. Para a resolução desse problema, olha só que beleza, o cara pensa, olha só, né, como é que é a situação prática da coisa. O tanto que é importante você saber a raiz, a bagagem. Ele já dá para você a equação. Ó. Ele não está preocupado se você sabe ou não a equação. Ele está preocupado se você sabe o conteúdo, o core, a essência do conteúdo. Né? Assinale a alternativa que apresenta a distância do objeto até a câmera. Né? O que é a distância do objeto à câmera? É o P. Ele quer saber essencialmente quem é o P e quais são as informações que ele deu. O objeto tem 20 vezes o tamanho da imagem. E a distância focal da câmera é 30. Convergente, distância focal positiva. Certo? Então, mais 30 milímetros.
O objeto tem 20 vezes o tamanho da imagem. Se o objeto tem 20 vezes o tamanho da imagem, o P é 20 vezes maior que o P'. Pronto, morreu. E o P tem que ser positivo. Por quê? Porque a imagem nossa ela é uma imagem real. Então, se ela é real, o P tem que ser positivo. Pronto. Certo? Objeto real. P positivo. E eu coloquei o sinal negativo aqui por quê? Para assumir com esse outro negativo da equação, para dizer que a imagem é invertida. Mas lembrando que na semana passada eu falei para vocês que nem precisa aplicar direto essa equação. Você já pode ir direto para quê? Para a razão. O que essa razão significa? Imagem por objeto, P' sobre P. Se o objeto é 20 vezes maior que I, né? O 20 vezes maior que I, o P é 20 vezes maior que P'. Se o objeto é, sei lá, 5 vezes maior que I, o P é 5 vezes maior que P'. Pronto, morreu. Né? E aí você analisa se é real ou virtual e aplica a equação agora de Gauss. Né? F igual a P' sobre P mais P'. A distância focal é 30. O P é 20 P'. O P' é o que a gente não sabe. 20 P' mais P'. Aí aqui fica, ó, 20 P' vezes P', 20 P'. 20 P' mais P', 20 mais 1 P' que é 21 P'. P' vai embora com P'. 21 está dividindo, passa multiplicando. Então fica 30 vezes 21 é igual a 20 P', então P' é 30 vezes 21 dividido por 20. 31,5 centímetros positivo, reparem no sinal. Se eu tivesse deixado o negativo aqui da equação, isso aqui daria um resultado negativo e, por consequência, teria uma imagem virtual. Né? Não existe essa possibilidade, né, de ser virtual no caso, né, de um objeto fotografado, visto que ele está dizendo que formou uma imagem nítida. Então, essa imagem obrigatoriamente tem que ser real, né, no sensor da câmera. Então, P' mais 31,5. Pô, mas o P, galera, né, o P é 20 vezes maior que o P', que é o que ele quer. Então, eu pego esse 31,5 e multiplico por 20. Morreu. Tá aí, ó, 630 milímetros. Concurso de nível superior oficial policial militar. Num estado que paga muito bem, né, a parte militar, né, tanto a polícia militar quanto o bombeiro militar. Né? Percebe? Basicamente é isso, pessoal. Não tem mistério dessa parte de lentes. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato conosco.